Está começando agora mais um programa Câmara Repercute e hoje nós iremos falar sobre o que foi tratado na sexta sessão ordinária do ano de 2026. Entre os projetos em pauta, a preocupação com o trânsito e também com a segurança das mulheres. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Informativo Câmara. A Câmara de Franca apoia as campanhas de prevenção e alerta sobre a importância dos cuidados com a saúde. Faça sua parte e colabore no combate à dengue. Não deixe água parada. Faça limpeza periódica em casa. Fique atento aos sintomas. Fique por dentro do que acontece no Legislativo e siga nossas redes sociais. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos grandes momentos da democracia acontece quando as pessoas escolhem livremente seus representantes por meio do voto. E para ser realmente livre, essa escolha tem que se basear em informações verdadeiras. Por isso é tão importante que todo mundo conheça as diferenças entre os fatos e as fake news. Mas isso não é tão simples. 5 fatores tornam mais difícil separar o que é fato do que é fake. Os 5 Vs da desinformação são os seguintes: volume de informação, variedade de temas, velocidade de propagação, viralidade dos conteúdos e verossimilhança. Ou seja, o quanto determinada informação parece ser verdadeira. Nos próximos vídeos, vamos falar de cada um desses Vs. Fiquem ligados e não se esqueçam, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Na ordem do dia de hoje, os vereadores aprovaram alguns projetos, entre eles o projeto do vereador Zezinho Cabeleireiro, que fala sobre conscientização, propõe a conscientização e a fiscalização nas faixas de pedestre. Eu recebo agora o vereador Zezinho Cabeleireiro. Bem-vindo, vereador. Seja bem-vindo ao nosso programa. É muito bom ter você aqui com a gente. E eu quero que o senhor explique aí para a gente um pouquinho a respeito desse projeto sobre conscientização e fiscalização das faixas de pedestres. Boa tarde, né? Para mim é uma satisfação muito grande, né? Falar com o público em casa. Que esse projeto vai beneficiar muito a população de Franca. Ele já existe em várias cidades. Franca, ele é muito bem sinalizado com faixa de pedestre, porém não tem placas, né, indicando as faixas de pedestre. O motorista não respeita as faixas de pedestre e, por isso, vai enchendo a cidade de lombofaixa, né, e faixa de lombofaixa e lombadas. E essas lombadas e as lombofaixas, essas ficam caríssimas. Então, Brasília, eu vou muito em Brasília, lá não tem uma lombada, entendeu? E o projeto trata-se e fala: a partir do momento que o pedestre colocou o pé na faixa, põe a mão, o motorista é obrigado a parar para dar preferência para o pedestre. Então, a gente faz tempo que a gente vem vendo, né, a violência no trânsito em Franca, né, inclusive, nesse ano já morreu 47 pessoas de acidente. Então, eu conversei com o pessoal do trânsito, falou: vou apresentar o projeto e eu tenho certeza que vai melhorar muito. Por exemplo, motorista para em cima da faixa pedestre. Motorista desculpa, que não respeitar a faixa pedestre, igual aconteceu ali perto dos Irmãos Patrocínio, do Bonassi, em vários locais da cidade, que o pedestre está atravessando a faixa pedestre e for atropelado, ele vai ser punido com multas pesadas. Então, eu estou deixando bem claro, isso aí é uma conscientização para os motoristas e para que a gente não faça tanta lombada, né, na cidade de Franca, porque isso aí acaba com os carros. Inclusive, tem um amigo meu, Gabriel, né, que é o marido da Flávia, um dia nós andando falou assim: isso chama buraco de cabeça para cima. E, na realidade, é mesmo. Eles acabam com os amortecedores, né, e
a conscientização dos motoristas, tem que respeitar o pedestre. Porque lá Brasília, lá quase não tem semáforo. Essa lei já existe em Ribeirão Preto, João de Jaí, e em várias cidades. Agora eu espero que, a partir dessa lei sancionada, que ela venha a ser cumprida. Vereador, o senhor tratou aí de uma questão muito interessante sobre a violência no trânsito. Nós vemos no dia a dia, aqui no município de Franca, que esses acidentes têm acontecido com mais frequência. Aqui o senhor daria, por exemplo, o fato desses acidentes? O senhor acha que é distração? O senhor acha que é falta de respeito? Uso do celular durante a direção? As pessoas, eles usam muito o celular no trânsito. Eu acho que é uma distração terrível, né, para o motorista, e é na onde que vem acontecendo muitos atropelamentos e muitos acidentes na cidade de Franca, né? A respeito das faixas de pedestre, nós estamos pedindo para que eles sinalizem nas faixas de pedestre com placas e também demarcação de solo, né? E as faixas hoje, elas são só branca, no meio da branca, pintada de vermelha, que ela vai ficar tipo de uma lombofaixa, né? Ela vai evitar de carro, quando a gente faz uma indicação que tem um declive, né? Eles falam que não pode colocar, porque lá é declive, né? Começou de declive, começo de descida, não pode colocar as lombadas e nem lombofaixa. Então, a faixa de pedestre não vai ter nenhum problema desse. Então, eu tenho certeza que essa lei ela vai ser muito boa para a cidade de Franca, e eu espero estar colaborando com o trabalho, com o 4º mandato de vereador, 3 como suplente, estar colaborando aí com a nossa cidade. Esse projeto também ele vai acontecer em parcerias com as autoridades do trânsito. Quais são essas autoridades que farão parceria para colaborar com o projeto? Nós temos, né, os diretores de trânsito de Franca, inclusive o Coronel Regis, que é muito amigo meu, inclusive eu comuniquei com ele, né, que eu ia implantar esse projeto, né? O secretário, que é o Araújo, tem umas pessoas muito boas lá no pessoal do trânsito. Eu espero, né, que o projeto seja publicado no Diário Oficial e o prefeito sancione essa lei. Por quê? Ele vai diminuir o valor da lombada, o valor da lombofaixa. A faixa de pedestre sai muito mais barato, né? Sai muito mais barato, né? E essa parceria vai ser com o trânsito mesmo de Franca, né? Quem trabalha no trânsito de Franca, que através deles que nós vamos organizar e pôr esse projeto em prática. Com a questão das faixas também, vale ressaltar aí para os pedestres, não é mesmo, vereador, que transitem pela faixa quando elas estiverem devidamente sinalizadas e que também, ao pisar na faixa, que eles sinalizem, né? Peça para o condutor, porque muitos pedestres não sabem, não têm essa noção de que precisam sinalizar. É isso mesmo? É isso que acontece em Brasília, pela experiência do senhor? É isso mesmo. Eu vou muito em Brasília, lá a partir do momento que o pedestre põe o pé na faixa, ele põe a mão, né? Então, aquilo ali o motorista para na hora, né? Eu achei muito interessante o trânsito em Brasília, por isso nós estamos aplicando esse projeto aqui. E na hora que o povo acostumar, né? Por exemplo, porta-escola, né? Os motoristas não param nas faixas de pedestre. Todas as escolas têm faixa de pedestre. Então, para os alunos atravessar é difícil. Então, a partir do momento que pôs o pé na faixa, põe a mão, que o motorista, com o tempo, talvez demore um pouco, mas na hora que começar a ter penalidade de atropelamento, aí todo mundo vai respeitar as faixas de pedestre e o projeto que nós apresentamos aqui na Câmara Municipal. Obrigado pelos esclarecimentos sobre esse projeto. E ainda falando sobre trânsito, o senhor fez um requerimento também hoje a respeito da rotatória localizada na Avenida São Vicente, no cruzamento da Avenida Jaime Tellini, no bairro Jardim Zanetti. É isso mesmo? O que está acontecendo ali naquela região? Ali, em hora de pico, inclusive, é muito difícil atravessar. Eu fiz um requerimento, já tinha feito uma indicação, agora entrei com um requerimento, que lá tem um cruzeiro, e a rotatória é muito larga. Isso aí, a partir do momento que aplicar, através desse requerimento,
vai diminuir o espaço da rotatória. Por exemplo, bater um cruzeiro, deixa lá uns 3 metros em volta do cruzeiro e abre vazão na onde cabe aí 3, 4 carros, porque aí vai, abrindo as vazão, vai desafogar o trânsito. E eles mexeram lá, só que mexeu de um lado só, e eu já vinha conversando lá com o pessoal do trânsito. Falei, não, precisa a rotatória, diminuir ela, pelo menos para dar vazão para 4 carros. Porque no serviço que foi feito lá, eles aumentaram a vazão de um lado do posto, mas colocaram uns tijolos de concreto que não passa 2 carros. E nem caminhão. Né? Ficou muito estreito o espaço lá. Então, esse requerimento, eu tenho certeza, já tive notícia lá do gabinete, que eles vão voltar lá e vão fazer isso. E na hora que der certo essa rotatória, que todo mundo vê que o trânsito vai fluir bem, muitas rotatórias em Franca, que é muito grande, né, pode ser diminuída para abrir vazão para o trânsito, porque o trânsito, cada dia que passa, ele aumenta mais e nós temos que arrumar solução para melhorar aí para a população. Muito obrigada, vereador Zezinho, pelas informações, por essa preocupação com o trânsito de Franca. E foi muito bom tê-lo aqui com a gente no nosso programa. Te aguardamos para um próximo encontro, para uma próxima discussão de projetos. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado você, obrigado a quem está em casa aí, sempre assistindo, acompanhando aí o trabalho do vereador Zezinho Cabeleireiro. Pode sempre contar comigo. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos rapidinho. Continua com a gente. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. A Câmara de Franca apoia as campanhas de prevenção e alerta sobre a importância dos cuidados com a saúde. Fique ligado! Solidariedade também salva vidas. Doe sangue. Agende seu atendimento no Núcleo de Hemoterapia de Franca pelo telefone 16 3402 5000. Compartilhe vida. Estamos de volta com o programa Câmara Repercute. Nós estivemos conversando com o vereador Zezinho e as preocupações com o trânsito em Franca. E agora eu recebo aqui no nosso estúdio os vereadores, a vereadora Marília Martins e o vereador Gilson Pelizaro. Eles que apresentaram hoje um projeto que que cria o Programa Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, vereador. É muito bom ter vocês aqui com a gente para falar de um tema que é tão atual e, ao mesmo tempo, tão triste e preocupante, que é o feminicídio. Vereadora Marília, como que vai funcionar esse programa de enfrentamento ao feminicídio? Essa lei, ela é muito completa e traz diversos mecanismos para a promoção de políticas públicas para combate ao feminicídio, que é um assunto que nunca foi tão urgente. Mas, para mim, o principal, em essência, ela apoia a organização de um fluxo de atendimento, porque hoje uma mulher que sofre violência doméstica, às vezes violência institucional, ela vai procurar ajuda e ela acaba sendo mandada de um lugar para o outro e muitas vezes ela desiste de levar até o final.
muitas vezes têm a insegurança por ter filhos, não sabe o que vai acontecer com eles. Então, organizar essa rede de apoio, organizar que essa mulher tenha independência financeira, colocar os setores para se conversar, porque não é um assunto pontual, ele é transversal a todas as secretarias e a todos os assuntos da cidade. Vereador Gilson, como o projeto busca fortalecer as políticas públicas de prevenção e combate à violência contra mulheres? Olha, esse projeto ele dá a oportunidade de uma integração entre os entes federados, desde do governo federal, governo do estado e também do governo municipal. Trabalhar políticas públicas no enfrentamento do feminicídio. Cada um tem a sua responsabilidade, cada um está dentro do seu quadrado. O que não pode é o município ficar fora dessa discussão. Os números estão aí. Hoje em dia, nós acompanhamos pelas matérias, pelas notícias, o tanto de feminicídio e tentativa de feminicídio que tem. Franca mesmo, agora ontem, teve uma reportagem que uma mulher pulou do carro porque o motorista era agressor. Ela pulou do carro em desespero. Para aí você ver o tipo de situação que nós estamos vivendo. Então, nós estamos dando a oportunidade do município fazer parte dessa integração. E é hora de começar a pensar de ter uma secretaria ou uma coordenadoria de mulheres, inclusive para fazer captação de recursos para viabilizar as políticas públicas que estão descritas nesse projeto de lei, que é um projeto de lei muito completo, como a Marília disse, e vai poder ajudar essas mulheres que são vítimas de violência no município. Então, a gente espera que o Executivo aproveite essa oportunidade, já que até hoje não foi tomada nenhuma medida, e nós tivemos em Brasília, na discussão com relação a recursos do PAC, e lá tem o Ministério das Mulheres, né? E que fala que uma cidade igual Franca, pelo tamanho, pelo perfil, já deveria ter tido uma coordenadoria ou uma secretaria para fazer essa captação de recursos, porque o dinheiro está lá. E se tiver uma organização aqui, um organograma no município, pode buscar e fazer esse trabalho que é tão importante. Vereadora Marília, você pode falar um pouquinho de números, a respeito de números? Em média, quantas mulheres são mortas por dia? Quais são a taxa? Quais são as mulheres mais atingidas? O motivo desses crimes, né? Não tem por que ter um motivo a alguém, mas o que está acontecendo? Hoje nós temos registrado de 4 a 6 casos por dia de feminicídio. Mas antes de chegar no feminicídio, essas mulheres elas sofrem outros tipos de violência que muitas vezes são subnotificados. Então, são pelo menos um estupro a cada 6 minutos. A violência patrimonial contra as mulheres que não têm acesso à conta bancária, ao próprio dinheiro, ao carro da família, não têm uma autonomia e uma independência. Uma média de 70% dessas mulheres frequentam algum tipo de igreja, têm religião, são cristãs em sua maioria. Isso são dados de que a gente precisa rever que o feminicídio, a violência contra a mulher, ela não está fora, não está em um lugar onde a gente não enxerga. Essas mulheres que sofrem violência são mulheres da nossa família que muitas vezes têm medo, têm vergonha de recorrer à ajuda, de contar a situação em que elas estão vivendo, né? Então, enfim, temos muitos números de órfãos, mais de 1.400 órfãos no último ano, dessas mães que foram assassinadas, por exemplo. Nós temos muitos casos que são feminicídios, mas constam como homicídio ou algum outro crime que evoluiu a óbito. Então, a preocupação é justamente que os números já são muito altos. E a gente sabe que, mesmo assim, são subnotificados, então eles são maiores ainda. Então, é a Câmara aí demonstrando essa preocupação com as mulheres, com o cuidado, com a vida, né? Porque nós queremos, ontem você falou sobre mulheres vivas. E todas nós, eu falo por nós, que somos mulheres, queremos continuar vivas, trabalhando, estudando. E tem até um ditado que diz, né? Que o lugar de mulher é onde ela quiser. É isso mesmo? Pois é, e nós passamos pelo 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher,
Eu vi alguém dizendo que nem só de bombom e flores, né? O 8 de março que as mulheres merecem, né? Não, a mulher merece uma atenção muito maior. A gente tem acompanhado o que está acontecendo no dia a dia. É incrível que nos dias de hoje, né, com toda a evolução tecnológica que nós temos no mundo, a cabeça das pessoas não evolui da mesma forma que tecnologicamente evolui, né? Então a gente espera que possa ter um trabalho preventivo, um processo de conscientização, um trabalho voltado inclusive com relação aos homens, né? Exatamente. A gente sabe que hoje o governo federal está lançando aí aquelas mulheres que estão com medidas protetivas, que os agressores possam utilizar tornozeleiras e elas têm um botão do pânico para, se ver que o agressor está nas imediações, imediatamente chamar a polícia, que com isso pode prevenir os casos. Agora, o município também tem que participar dessa rede, né, que é importante, porque o município também tem capacidade e tem instrumentos para poder praticar todas essas políticas públicas que nós estamos colocando no projeto de lei. É importante também salientar que a ideia dessa lei é para que não cheguem a acontecer os feminicídios. É para prevenir, é para reeducar. Então, isso que o Gilson colocou, ele é essencial, que é cuidar, tratar desses autores de agressão. Hoje nós temos uma iniciativa do Ministério Público aqui em Franca, que tem um grupo, imagino que ainda sejam as quartas, mas ainda é insuficiente, porque a gente precisa falar dessa educação que os jovens recebem. A gente tem notado a quantidade de jovens homens aderindo à cultura do Red Pill, que é essa ideologia plantada de ressentimento contra as mulheres, que agora estão fazendo até uma campanha de pessoas se preparando, entre aspas, caso as mulheres digam não para eles. Então, eles fazem vídeo preparando uma luta de boxe, uma arma, apontando uma arma, né, para a futura vítima. Isso é muito preocupante, né? A gente viu desses jovens, os 5 jovens que estupraram uma adolescente. O último que se entregou estava com uma camiseta escrito "Não se arrependa de nada", que é desse movimento Red Pill, né? Mostrando, olha, a gente não se arrepende. Eles fizeram um vídeo se divertindo com a situação, dizendo que a mãe de alguém vai chorar e não era deles. Então, a gente está falando de uma cultura colocada onde a desvalorização da vida, a importância de cuidar do ser humano, sendo de qualquer gênero que seja, está simplesmente desfazendo a vida de muitas meninas e mulheres, né? Então, a nossa luta com essa lei é justamente essa educação, é que a gente melhore o mundo e que a gente não tenha, como colocou até mesmo outro parlamentar, que incentivar as mulheres a tirar arma para se defender. A mulher não quer andar armada para se defender, ela não quer passar por agressões. Então, essa lei é para reforçar esse tipo de posicionamento. Muito obrigada pelos esclarecimentos de vocês. A gente só espera que o Executivo sancione o projeto de lei, que ele se transforme em lei e que ele possa debruçar, porque ele é o responsável de fazer com que essas políticas saiam do papel, que realmente a gente possa vivenciar isso na cidade de Franca. E nós vamos estar aqui acompanhando e fiscalizando, porque fazer um jogo de faz de conta, né? A gente faz um projeto de lei, ele finge que está tudo certo, que está tudo bem, e as coisas não acontecem. Então, nós vamos cobrar. Eu gostaria de agradecer o vereador Gilson, que é um aliado dessa luta feminista pela vida das mulheres e que propôs que a gente colocasse junto essa lei. Tive uma reunião com o Alexandre há um mês, falei sobre a necessidade de uma coordenadoria de gênero e raça. Na nossa cidade, a gente não tem dados também. Então, estamos nessa expectativa que essa lei seja brevemente sancionada e que a gente consiga tirar do papel de fato. Parabéns aí pelo projeto, muito importante nos dias que estamos vivendo. E você que nos acompanha em casa, continua com a gente. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Informativo Câmara.
A Câmara de Franca apoia as campanhas de prevenção e alerta sobre a importância dos cuidados com a saúde. Faça sua parte e colabore no combate à dengue. Não deixe água parada. Faça limpeza periódica em casa. Fique atento aos sintomas. Fique por dentro do que acontece no Legislativo e siga nossas redes sociais. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. Você que nos acompanha pelo canal Aberto 6.3 e pelas redes sociais, hoje nós conversamos sobre questões sobre o trânsito e prevenção à violência contra as mulheres. Continua com a gente, eu te vejo no nosso próximo encontro na semana que vem. Um bom restante de semana, tchau, tchau!